E aí, querido amigo e amiga, galerinha do bem, estamos de volta, vamos resolver mais uma questão, dessa vez de eletrostática. Mas antes de começar a resolução, não podemos esquecer daquele bom e velho recado, né? Se não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, ativa aí o sino de notificações, deixa um like para nos ajudar, beleza? Vamos lá então, mão na massa. Nos vértices A e B do retângulo ilustrado a seguir estão fixas as cargas QA 3 vezes 10 a menos 2 microcoulombs, QB 6 vezes 10 a menos 2 microcoulombs, respectivamente. Considerando que o evento ocorra no vácuo, aí ele deu a constante eletrostática, né? E que o potencial elétrico de referência corresponde ao de um ponto muito distante. A diferença de potencial elétrico entre os pontos C e D é uma questão de diferença de potencial. Vamos então pegar algumas informações retiradas aqui da enunciado da questão. Primeiro eu vou pegar a quantidade de carga de A e de B, mas veja que elas estão em micro. Não se esqueça que micro é prefixo grego que indica 10 elevado a menos 6. Se aqui eu tenho 10 a menos 2 e micro é 10 a menos 6 com menos 2 dá menos 8. Então eu escrevo que a quantidade de carga de A vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Da mesma forma, e usando o raciocínio análogo, a quantidade de B, 10 a menos 2, micro é 10 a menos 6 com menos 2, menos 8. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Para fazermos o que ele pediu, que é a diferença de potencial entre os pontos C e D nesta ordem, basta que nós tenhamos o potencial do ponto C menos o potencial do ponto D. Mas não se esqueçam que o potencial elétrico ele é uma quantidade que é acumulada, viu? Cada ponto, ou seja, o potencial gerado pela carga A e o potencial gerado pela carga B. Essa distância de C até B é dada aqui, ó. Vou colocar aqui, distância de A até C. E essa aqui de azul é a distância de C até B. Da mesma forma que no ponto D de doce, eu vou ter a distância de D até B e a distância de D até A. Então, o que eu vou fazer aqui é calcular primeiro os potenciais. Aqui é a distância de B até D e essa outra aqui é a distância de A até D. Eu vou calcular os potenciais em cada um desses pontos. Vamos começar com o ponto A. Lembrando da equação de potencial, vou colocar aqui do lado, vamos só tirar depois letra por números. O potencial é a constante eletrostática vezes a carga fonte ou carga geradora dividido pela distância. Essa distância tem que estar em metros. Cuidado que aqui ele deu a distância em milímetros. Mas não se esqueça que milímetros, mili é 10 a menos 3, né? E vou fazer essa continha. Primeiro, para o ponto A, como é que vai ficar? O potencial no ponto C vai ser a soma dos potenciais gerados por cada uma das cargas, carga A e carga B. Então vai ser o potencial gerado pela carga A mais potencial gerado pela carga B. Usando então essa equaçãozinha aqui, ó, assim, potencial no ponto C vai ser igual. Potencial no ponto A é a constante K vezes a carga do ponto A. Vamos logo tirar a letra e botar número, né? Ganhar tempo. Constante 9 vezes 10 elevado a 9. Carga A 3 vezes 10 elevado a menos 8. Dividido, tudo isso dividido pela distância. Olhando aí o desenho, a distância de A é C é 3 milímetros. Mas não esqueça que mili é 10 a menos 3. Então isso aqui fica 3 vezes 10 a menos 3. Mais, agora vamos o potencial em B, usando a mesma forma. Constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga B, que é 6 vezes 10 a menos 8. Eu vou afastar de novo um pouquinho aqui a lousa e tudo isso dividido pela distância de B até o ponto C, né? De B até o ponto C, essa linha azul. Veja que aqui eu tenho um triângulo retângulo. De lados 3 e 4, então a hipotenusa vale 5. Então isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 3. E agora eu vou efetuar essa operação aqui, ó. Vamos lá, simplificar aqui o que dá. Esse 3 divide por 3, dá 1, sobra então 9 vezes 10, 9 menos 8, 1. Aí esse 3 aqui sobe positivo, 1 com mais 3 dá 4. Aí mais, divida agora isso aqui. Como é que eu faço? Vou pegar esse 6 e vou dividir por 5. Quando você divide 6 por 5, isso dá 1,2. Pego 1,2 e multiplico por 9. Bom, 1,2 vezes 9 dá 10,8. E aqui vai ficar 10, 9 menos 8 é 1. Esse menos 3 só fica positivo. 10 elevado à quarta.
Agora eu faço a operação. Potencial do ponto C. Como as potências de 10 têm expoentes iguais, eu posso somar os fatores. 9 mais 10 dá 19,8 e repete a potência de 10 com expoente. Volts. Veja que o que eu calculei aqui é o potencial no ponto C, mas eu não quero só isso. Eu quero agora fazer o potencial no ponto D e depois subtrair um do outro. Vamos repetir essa continha para o ponto D. Fica agora potencial no ponto D, potencial gerado pela carga A mais o potencial gerado pela carga B. Potencial gerado pela carga A mais potencial gerado pela carga B. Então, o potencial gerado pela carga D substitui nessa equação aqui, ó. Constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga A, 3 vezes 10 elevado a menos 8. Dividido pela distância do ponto D até a carga A. De D até a carga A seria isso aqui, ó. E a hipotenusa do triângulo retângulo, 3, 4, então é 5. 5 vezes 10 a menos 3. Mais o potencial de B, de novo, 9 vezes 10 a 9. Carga B, agora, 6 vezes 10 a menos 8. 3 vezes 10 a menos 8. Tudo isso dividido pela distância agora do ponto D até a carga B, que vale 3 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer esta continha. Potencial no ponto D vai ser igual. Vamos facilitar aqui, vamos simplificar. Esse 9 eu vou logo dividir por 5. 9 dividido por 5 dá 1,8. Pega esse 1,8 e multiplico por 3. 1,8 vezes 3 dá 5,4. As potências de 10, 9 menos 8 é 1. Esse 10 a menos 3 sobe, fica positivo. 1 com mais 3 dá 4. Mais, nesse outro aqui, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vou dividir 9 por 3. Pega esse 3 e multiplico por 6. Ótimo. 3 vezes 6 dá 18. Aí as potências de 10, 9 menos 8 é 1. 10 a menos 3 sobe. 3 mais 1 dá 4. Isso implica o potencial no ponto D vai ser igual. Como as potências de 10 são iguais, eu somo os fatores. 18 com 5, 23,4 vezes 10 elevado à quarta volts. Pronto, agora eu encontrei o potencial no ponto D. Não se esqueçam que ele pediu a diferença de potencial entre C e D. Pediu isso aqui. Então eu vou fazer essa continha aqui embaixo. Vou subir um pouco a lousa. Aqui o que eu quero é a diferença de potencial entre C e D. Vamos substituir agora. Diferença de potencial entre C e D vai ser igual. Veja que esses dois potenciais têm a mesma potência de 10. Então eu vou fazer a operação com os fatores. E nessa ordem, potencial em C menos o potencial em D. Potencial em C, 19,8. Menos o potencial de D, 23,4. E isso vezes 10 elevado à quarta. Então, a diferença de potencial entre os pontos C e D vai ser igual. Fazendo essa conta aqui, 19,8 menos 23,4, sinais contrários, subtrai com o sinal maior. Então, vai dar menos 3,6 vezes 10 elevado à quarta volts. Pronto, aí resolvido a questão. E a resposta correta para essa pergunta estaria no item E de escola. E pessoal, era isso que tínhamos para essa questão. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se entenderam e gostaram, deixa aquele like. E o nosso recado final é: inscreva-se, ative o sino de notificações e deixe aquele like. Forte abraço.